Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é um espaço onde a gente fala de literatura, experiências literárias e, se você, que nem eu, tem amor aos livros, esse é o seu espaço. Seja bem-vindo. Vamos compartilhar aqui as nossas experiências e você tá na sua casa, no seu lugar. Gente, vamos falar um pouquinho desse livro aqui, ó, Outsider, Stephen King, tá? Suma das Letras, lançado no Brasil em 2018. Tem 523 páginas de texto, tá? E, para você que conhece a obra do Stephen King, 523 páginas não é nada comparado ao que ele já lançou, ao que ele já escreveu por aí, como It a Coisa, que é um livro dele, uma obra dele que tem mais de 1000 páginas, como a série A Torre Negra, que são vários livros que também tem uma história muito extensa. E aqui nós temos um King que tem uma história com começo, meio e fim. Bastante amarradinho, uma trama que é bem certinha, bem fechadinha e que você não vai se decepcionar ao ler. E o porquê, o que me levou a comprar esse livro, o que me levou a buscar, a ir atrás na leitura desse livro. Eu assisti a série da HBO, tá? A adaptação do Outsider, né, que a HBO tá fazendo, ou fez, porque eu não terminei. Eu assisti até o terceiro episódio e achei fantástico, sensacional. Eu disse, gente, será que o livro é tão bom quanto a série? E para quem conhece Stephen King, gente, sabe que sim, você não se decepciona. O livro é muito melhor que a série. Né? Eu parei de assistir, mas eu vou voltar a assistir, com certeza. Eu vou terminar. E, assim, eu tenho certeza que o que eu vou encontrar no restante da série, eu já sei, porque é o que está aqui no livro, porque eu li e reli. Então ali só vai sobrar experiência de comparação, para saber se foi adaptado legalzinho, se ficou fiel ou se não. E se também não ficou, a gente tem uma noção de que as mídias são diferentes, nem tudo que está aqui vai ser adaptado fielmente para lá, mas pelo menos um terço a gente acha que vai ser retratado basicamente como está aqui. Mas pelo que eu estava assistindo, até o terceiro episódio, está muito fiel, sim, e eu estava gostando bastante, né? Inclusive que serviu até de base, né, para mim já mentalizar, já criar na minha cabeça os rostos, né, e associar, fazer aquela associação dos rostos dos personagens, das roupas que eles estão vestindo, do contexto onde eles ali estão, que é a cidade, né, o momento que eles param em algum restaurante para comer, a delegacia, né, assim, os ambientes mesmo, né, os ambientes internos do filme, a série serviu um pouco para mim já montar isso na minha cabeça. Então, eu acredito que você vai ter uma experiência boa assim se você acompanhar ambas as mídias. Falando agora do livro, e se tratando do enredo do livro, esse livro aqui nós temos nele dois momentos. Nós temos um estilo do Stephen King, no começo do livro, policialesco. Tá? A gente tem aqui uma trama que envolve um crime brutal numa cidadezinha no sul dos Estados Unidos chamada Flint City. Tá? Ali teve um crime brutal, requintes de crueldade muito grande, pedofilia e canibalismo. Uma criança sofreu um crime ali, né? Foi morta uma criança e essa criança foi encontrada no meio de uma mata com um galho de árvore introduzido no seu reto, com canibalismo, né, no seu pescoço e com restos de sêmen, né, também ali no seu corpo, né? Tamanha brutalidade foi o que fez com que a investigação da polícia, depois de muito apuro de provas e depois também de muitos depoimentos de testemunhas, que você também vai encontrar aqui no texto, né? Uma narrativa entremeada também por relatos de testemunhas. Depois de toda a investigação, a polícia chegou à conclusão de que, de fato, né, e as provas garantiam isso, né, mais do que claramente, de que o professor de inglês e também professor de beisebol da cidade de Flint City, né, muito famoso na cidade, Terry Maitland, é o responsável por esse crime. Então, o que a polícia faz? A polícia vai lá prender ele, né? E assim, o livro já abre, né, com um furor muito grande, com uma narrativa objetiva, já fazendo você mergulhar, né,
na trama, de uma maneira tão forte que ele já começa nesse furor, né? O primeiro momento do livro já descreve essa prisão, né? Que foi a prisão do Terry Maitland. Uma prisão gigante, né? No sentido, quando eu digo gigante, das proporções que ela tomou, né? Porque ele foi preso no momento em que estava acontecendo um jogo de beisebol, que ele estava ali do lado do campo, né, fazendo a sua função de técnico. Ele foi preso na frente de mais de 1.500 pessoas e ao ser levado para a delegacia para ser interrogado, né, logo depois de um ou 2 dias que ele ficou ali na preventiva, né, na provisória, o advogado Howard Gold, né, que é o advogado da família Maitland, se apresenta e apresenta também um álibi que ia desmontar toda a investigação da polícia ou, né, ia fazer um nó jurídico naquele momento, que daí já é a grande primeira reviravolta que a gente encontra na obra, que é que no mesmo dia em que estava ocorrendo o crime, né, do brutal com aquela criança, que no livro tem o nome de Frank Peterson, ele, no mesmo dia que estava acontecendo isso, o Terry Maitland, que é o acusado do crime, não estava na cidade, ele não estava em Flint City, ele estava numa outra cidade, né, uma cidade chamada Cap City, numa palestra literária com o escritor Harlan Coben, que foi homenageado aqui no livro pelo Stephen King, que é um outro escritor, também assim como King, de ficção horrorífica, de horror, né? Assim a gente tem então o nó jurídico, a primeira reviravolta acontece aí. Como que pode, né, um mesmo acusado de um crime estar em 2 lugares ao mesmo tempo? A narrativa se desenvolve por aí no primeiro momento. Num segundo momento, nós temos a aparição de uma outra personagem, que é aqui um fanservice do Stephen King. É bom deixar claro que é uma obra também muito recheada de fanservice, muito recheada de easter eggs. O Stephen King aqui, ele deixa bem claro também que no ato da narrativa, né, que ele está escrevendo, ele deixa descrito de uma maneira bem clara de que ele já estava construindo, a narrativa já estava sendo construída para isso, né, para levar ele a estar fazendo esses personagens voltarem, né, a participar aqui, que é o caso da detetive Holly Gibney, que está lá no Mr. Mercedes, né, fazendo parte daquela investigação, é a personagem principal lá uma das protagonistas lá do Mr. Mercedes, e aqui ela volta magistralmente, né, para quem já conhece ela, aquele estilinho dela, né, todo cheio de manias, todo cheio de hábitos metódicos, de se fazer as suas investigações, de se fazer as coisas, e ter uma vida também toda isso, ela voltada para isso, né? Então, assim, ela volta nesse segundo momento do livro, né? Que o primeiro momento foi da investigação e do nó jurídico, que eu falei, e no segundo momento ela vai investigar que causas de crime, a causa desse crime, vai ajudar na investigação, porque em cidades ao redor tem acontecido crimes muito parecidos com o crime que aconteceu com o Maitland, ou seja, né, um crime acontecendo que envolveu o Maitland, melhor dizendo, ou seja, um crime em que a mesma pessoa parecia que estava em 2 lugares ao mesmo tempo, né? O culpado, o acusado, o réu estava em 2 lugares ao mesmo tempo. Como é possível isso? Só lendo a obra você saber. Eu não vou dar spoiler, mas é uma trama muito bem amarrada, muito bem arranjada e que leva você a sensações maravilhosas. Nesse segundo momento do livro, você tem a experiência mais horrorífica, porque você tem aí já um lado mais sobrenatural, de criaturas, de um estudo mais aprofundado sobre questões espirituais e que também vai envolver um pouco das crenças pessoais do Ralph Anderson, que é o detetive de polícia lá de Flint City, né, que está responsável pela investigação do crime. Ele não acredita, então ele tem uma vida bastante agnóstica, então a partir do momento em que essas coisas começam a vir à tona, ele vai mudar um pouco o pensamento dele. Então tem um desenvolvimento pessoal dele também que é muito legal. Você tem um desenvolvimento de personagem também na pessoa do Bill Samuels, que é o promotor de justiça que acusou o Maitland e está ali junto na investigação com o Ralph Anderson. Você tem o desenvolvimento do Howard Gold, que é o já citado, né, que eu citei, o Howard Gold, que é o advogado da família Maitland. E você tem também o desenvolvimento da Holly Gibney, que é muito bom,
Você tem Jack Hoskins, que é um outro personagem que vai entrar aqui na narrativa. Então, assim, muitos personagens bem desenvolvidos numa obra que eu diria assim que 500 páginas seria até pouco se tratando do Stephen King para desenvolver os personagens. Mas aqui, a habilidade dele como escritor fica saltada cada vez mais no momento em que você vê que esses personagens são tão pouco tempo na trama, são tão bem desenvolvidos que você consegue saber, né, o que eles... Você já consegue adiantar o que eles estão pensando, o que eles já vão fazer, como que vai ser a reação de cada um frente aos acontecimentos, ao que está acontecendo, ao que está ocorrendo. Então, assim, o King não dá ponto sem nó. É um escritor que traz essas sensações para você, que tem essa capacidade, mesmo que você não acompanhou a série que eu citei lá na frente, mas você veio direto já para o livro, mesmo que você não tenha acompanhado, você tem essa capacidade, ele faz com que você tenha essa capacidade de imaginar graficamente aos personagens, e assim, é um livro que não fica devendo em nada a outras obras do King, tem uma qualidade tão boa quanto. Ele tem essa perspectiva de fazer você se aprofundar de uma maneira tão grande que é impossível você ficar inerte e tomar fôlego frente às páginas do livro. É uma coisa que dá para você ler, olha, tranquilamente em 2 dias, você lê rapidinho, dependendo aí do seu ritmo de leitura, você lê isso aqui em 2 dias, quiçá num dia só, de tão envolvente e agradável que é a narrativa. E perturbadora também, né? Por se tratar de uma literatura mais voltada para horror mesmo, né? E também com um suspense psicológico muito grande. Então é impossível ficar inerte, é impossível tomar fôlego, o King não deixa, e aqui também a gente tem bastante fanservice, a gente tem easter egg de montão e um monte de crítica também a essa sociedade polarizada que a gente está, uma sociedade fruto de fake news, de campanhas políticas em que também são determinados aspectos de comportamento do povo e também a armadilha de fake news, que é o que tem bastante hoje em dia aí, no tempo de pós-verdade que a gente vive. Muito bom, muito também cheio de humor, com aquele estilo que tem palavrão, uma literatura solta, um ode a outros personagens, uma homenagem a outros personagens e também a escritores e adaptações de filme que já foram feitos de conteúdo do próprio King, ele faz questão de deixar aqui. Então, easter egg e fanservice toda a vida. Vale muito a pena a leitura. Se fosse você, eu ia para ontem, para a livraria, para comprar o seu. E se não comprar, se não tiver lá, encomenda e põe na sua biblioteca. É um favor que você faz. E assim, gente, você não sabe o que você está perdendo ao deixar de ler Outsider. E assim, eu tenho certeza que a série vai ser tão boa quanto, agora que eu voltar, porque eu não sei, né, como é que continuou, mas eu tenho certeza que vai ser tão boa quanto a narrativa que está aqui no livro. Compre, leia e se impressione com mais uma obra-prima do mestre Stephen King. Gente, eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, coloque nos comentários se você já leu, o que você achou e assine o canal também. Né? Digite ali o sininho, né? Marque ali o sininho para as notificações e é isso.